Em uma noite de Natal marcada pelo frio e pelas luzes piscando nas janelas, um garoto chamado Billy é obrigado a encarar um trauma que destruiria sua infância para sempre. Depois de visitar seu avô em um asilo isolado, um homem aparentemente catatônico que desperta apenas para alertá-lo de que Papai Noel pune os que se comportam mal, Billy presencia um ataque brutal na estrada. Vestido de vermelho, coberto de sangue, um assaltante fantasiado de Papai Noel assassina seus pais diante de seus olhos. A partir desse momento, a figura alegre e festiva se transforma no maior pesadelo do garoto. Criado em um orfanato rígido e opressor, comandado por uma madre severa e punitiva, Billy cresce ouvindo que dor é disciplina e disciplina é salvação. As festas natalinas, ao invés de trazer alegria, reacendem nele memórias que nunca cicatrizaram. Mesmo quando tenta seguir a vida adulta trabalhando em uma loja de brinquedos, ele luta diariamente contra os traumas, os medos e a pressão constante de atuar com normalidade em um mundo que não entende sua dor. Mas na véspera de Natal, tudo desaba. Forçado a vestir uma fantasia de Papai Noel para a festa da loja, Billy mergulha de vez o colapso que já o consumia por dentro. O terror de sua infância desperta, se mistura às lições distorcidas do orfanato e transforma o jovem num símbolo de punição. Agora, guiado por uma lógica perturbadora de castigo aos maus, Billy sai pela noite gelada deixando um rastro de sangue, vingança e horror natalino. Natal Sangrento é um slasher ousado e controverso que mistura trauma psicológico, crítica religiosa e uma atmosfera gelada de desespero. Uma história que pergunta: o que acontece quando um símbolo de alegria é corrompido pelo medo e renasce como um monstro? Olha, já que você está aqui até agora, faz o seguinte: se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho e fica por aqui. Tem sempre um filme esperando por você. O filme começa com aquele clima oitentista que eu adoro. Estrada vazia, iluminação natural, silêncio desconfortável, quase como se o mundo estivesse prendendo a respiração antes do horror começar. A família de Billy está voltando do asilo onde visitaram o avô, um homem que vive catatônico, preso ao próprio corpo, ou pelo menos era o que todos acreditavam. Por quê? Quando Billy fica sozinho na sala, o velho desperta como se um fio elétrico percorresse seu corpo, abre os olhos e encara o neto com uma intensidade quase sobrenatural. E aí ele solta a frase que marca o tom do filme inteiro: Papai Noel pune os malcriados. É como se aquela sentença se infiltrasse na mente do garoto, plantando a semente de um medo que nunca mais sairia dali. Depois dessa visita estranha, a família segue viagem, tentando deixar a conversa desconfortável no passado. Mas o mal já está à espreita. Em uma estrada deserta, eles cruzam com um homem vestido de Papai Noel parado ao lado de um carro aparentemente quebrado. A mãe, sempre gentil, sugere parar para ajudar, um daqueles clássicos erros fatais dos slashers. E antes que qualquer um perceba, o homem mascarado saca uma arma e transforma aquela noite de Natal em um pesadelo. A sequência é brutal, rápida e chocante, como um soco no estômago. O pai é baleado no peito, cai no volante e a mãe tenta fugir com Billy, mas logo é alcançada. O assassino, rindo de modo perturbador, arranca suas roupas e degola enquanto o garoto observa tudo, escondido. É o tipo de imagem que cola na mente e nunca sai. Traumatizado, Billy e seu irmão Rick são enviados para um orfanato administrado por freiras, e aí começa a segunda fase do tormento. A Madre Superiora é rígida, autoritária e agressiva, do tipo que acredita que violência é a forma de educar. E o filme faz questão de mostrar que, para Billy, o orfanato não é refúgio, é uma extensão contínua do trauma. Na cabeça dele, Papai Noel não é um símbolo de alegria, mas um carrasco sanguinário. Ele cresce desenhando figuras de mortos e demônios, e cada vez que tenta expressar seu medo, é punido. A freira o obriga a sentar no colo do Papai Noel da instituição, e o garoto, tomado por pânico, reage com violência, acertando o velhote com um soco. Para a Madre Superiora, isso é mau comportamento. Para Billy, é puro instinto de sobrevivência. Os anos passam, e o garoto se torna um adolescente quieto, retraído e constantemente atormentado por pesadelos nas noites de Natal. Mesmo assim, uma freira mais gentil, Irmã Margarete, tenta ajudá-la a se integrar e o encaminha para um emprego em uma loja de brinquedos quando ele faz 18 anos. E é aí que começa a outra fase do filme, mais leve na superfície, mas cheia daquele perigo psicológico prestes a explodir. Billy trabalha duro, se dedica,
tenta sorrir, tenta ser uma pessoa normal. É o tipo de tentativa desesperada de quem passou a vida fugindo das próprias memórias. Ele até demonstra interesse por uma colega, Pamela, e o público sente aquela esperança frágil de que ele possa, finalmente, seguir em frente. Mas estamos falando de um slasher oitentista, e a calmaria nunca dura. Enquanto vemos Billy carregando caixas, arrumando brinquedos e tentando se adaptar, a câmera captura pequenos momentos de tensão. O Papai Noel falso das vitrines, músicas natalinas tocando ao fundo, e a aproximação da data que ele mais teme. Cada dia que passa, ele fica mais pálido, mais inquieto, mais preso dentro da própria mente. O filme, nessa primeira metade, faz um trabalho excelente mostrando esse acúmulo de pressão, o trauma infantil, o abuso no orfanato, a repressão, e agora um ambiente cercado por símbolos que o aterrorizam. E então chega dezembro, e tudo começa a desmoronar. A loja decide que Billy, o maior, mais forte e mais representável funcionário, deve vestir a fantasia de Papai Noel na festa anual. A ideia, claro, parece divertida para todos, menos para ele. A expressão de Billy muda instantaneamente quando descobre isso. A câmera aproxima lentamente do seu rosto, mostrando que esse é o gatilho final. Ele tenta se recusar, mas não consegue. O patrão insiste, e Billy, preso entre o medo e a necessidade de agradar, acaba cedendo. É nesse momento que o filme atinge o ponto central da narrativa, a virada psicológica que define a segunda metade. Memorizar o sorriso, vestir o traje vermelho, sentir a barba falsa arranhando o rosto, tudo isso é como mergulhar direto de volta no pior dia da vida dele. Billy tenta se convencer de que está tudo bem, mas o brilho no olhar dele desaparece. A música natalina ao fundo fica abafada, distorcida, quase sinistra. O peso do trauma volta com força total. E aí, com o traje completo, Billy olha para o espelho. E a partir daqui, nada mais volta a ser como antes. Billy encara o próprio reflexo com o traje vermelho pesado, a barba branca e o gorro caindo de lado. Mas o que ele vê ali não é fantasia. É um monstro que voltou para buscá-lo. A música natalina continua tocando ao fundo, mas agora ela soa distante, distorcida, quase como se estivesse derretendo dentro da cabeça dele. E nesse instante, antes mesmo de qualquer morte, o filme já deixa claro, Billy não está mais presente. Só restou aquela mistura de trauma, ódio, medo e punição que foi implantada nele desde criança. Na festa da loja, ele tenta se misturar. Senta com crianças, tira fotos, dá risadas engessadas que parecem doer fisicamente. Ninguém percebe que Billy está sendo engolido por dentro, e isso é o que torna essa virada tão sinistra. As crianças puxam sua barba falsa, os pais comentam animados, e o patrão encosta a mão no ombro dele com orgulho. Tudo isso enquanto Billy luta para não explodir. Mas o mundo oitentista tem aquela ironia deliciosa. É justamente na festa, na noite em que todos afrouxam a responsabilidade, bebem demais e deixam seus desejos à mostra, que o horror decide entrar sem pedir licença. Quando a loja fecha, a festa continua nos bastidores. Bebida, risadas e a falsa sensação de segurança que sempre antecede a brutalidade nos grandes slashers. Billy observa Pamela sendo levada por um colega de trabalho, Andy, para os fundos. Ele sempre teve um carinho reprimido por ela, uma esperança tímida que provavelmente era a única coisa que o mantinha de pé. Mas essa esperança se destrói quando Billy vê Andy assediando a garota. A cena é desconfortável porque o filme constrói tudo para mexer com o que restou de moralidade dentro dele. Os gritos abafados, a agressão, a lembrança da mãe, tudo se mistura num redemoinho. Billy entra na sala como se estivesse sendo guiado por uma força maior. Andy mal tem tempo de reagir. Billy o segura com uma força desumana, os olhos fixos, e o estrangula usando as luzes natalinas enroscadas ali perto. É brutal e silencioso, incrivelmente simbólico. O Papai Noel que pune os malvados. Andy tenta lutar, mas as luzes se apertam, piscam, e logo o corpo desaba. Pamela, assustada e confusa, tenta fugir, mas Billy a encara como se ela fosse parte do mesmo pecado que ele foi ensinado a odiar. O que o filme faz aqui é cruel. Billy não vê pessoas, ele vê comportamentos que aprendeu a associar a castigo. E Pamela se torna mais uma vítima do delírio moral distorcido que a Madre Superiora plantou nele. O sangue derramado desperta algo definitivo em Billy.
A partir desse momento, ele não tenta mais controlar nada. Ele aceita o papel. Caminha pela loja com a mesma tranquilidade que um carrasco medieval teria antes da execução. O patrão, ouvindo barulhos estranhos, vai investigar e encontra Billy. A reação é imediata, medo puro, mas não há tempo para fuga. Billy o mata com um golpe seco, cortando a garganta ou esmagando o crânio, dependendo do corte da cena. A loja inteira vira palco de carnificina. Uma colega tenta escapar entre prateleiras, mas Billy a alcança e a empala com o cabo de um arco decorativo, prendendo-a na parede como se fosse um enfeite. É aquele tipo de morte exagerada, teatral e deliciosamente oitentista, que faz o fã de slasher sorrir mesmo sabendo que é horrível. A loja, agora silenciosa, vira túmulo, luzes piscando, brinquedos espalhados e um Papai Noel assassino caminhando calmamente entre os corredores. É o slasher no seu estado mais puro. Do lado de fora, a noite está gelada, vazia, e a cidade parece dormir sem saber que um símbolo natalino transformou-se num anjo da morte. Billy caminha pela rua como se estivesse cumprindo uma missão divina. E é nessa caminhada que ele encontra mais vítimas, não porque são parte de sua história, mas porque o caminho do assassino slasher sempre encontra quem estiver no lugar errado na hora errada. A cena da casa dos adolescentes é uma das mais famosas do filme. Uma jovem está prestes a sair para uma festa, mas antes precisa buscar o gato, que saiu para o quintal. Quando ela abre a porta, Billy invade o ambiente com a frieza de quem não vê uma pessoa, mas sim outra alma a ser julgada. Ela tenta se esconder, corre escada acima, mas ele a alcança. E aqui o filme entrega um dos momentos mais icônicos do terror natalino. Billy usando uma flecha de pinheiro como lâmina, perfurando a garota e erguendo seu corpo até prendê-la numa parede. Sangue escorre sobre enfeites natalinos, luzes piscam como se comemorassem a morte, e a trilha sonora mantém aquela melodia sinistra que vibra no ar como um fantasma. Essa sequência reforça algo essencial. Billy não é sádico. Ele é mecânico. Ele pune. Não há alegria no ato. Apenas um cumprimento distorcido de uma regra que ele nunca entendeu direito, mas se marcou sua alma como ferro quente. A polícia começa a receber relatos de um assassino vestido de Papai Noel e a cidade entra em alerta. Enquanto isso, irmã Margaret, que sempre viu Billy como uma vítima do sistema rígido da Madre Superiora, tenta explicar às autoridades o que está acontecendo. Ela sabe que o garoto não é simplesmente um psicopata. Ele é consequência. Um produto de anos de negligência emocional, abuso e medo. Mas tentar explicar isso à polícia em meio a uma chacina é como gritar no vazio. E então, guiado pelo trauma mais profundo, Billy segue para o único lugar onde sua história começou e onde ele acredita que precisa terminar, o orfanato. Com neve cobrindo o chão, crianças brincando do lado de fora e freiras observando pela janela, o orfanato parece totalmente alheio ao que está prestes a acontecer. Billy caminha decidido, a machadinha na mão refletindo a luz fraca do sol. A música cresce, e é aquele momento clássico que faz qualquer fã de slasher sentir aquela mistura de ansiedade e excitação. O confronto final está se preparando. Uma das crianças corre ao encontro de Billy, feliz por ver Papai Noel. E aqui o filme brinca com o espectador. Será que ele vai matar? Será que vai hesitar? Mas antes de qualquer resposta, um policial surge e dispara, derrubando Billy na neve, bem diante das crianças. O tiro é seco e o corpo despenca como se toda a força que o movia simplesmente tivesse evaporado. Billy olha para a Madre Superiora, responsável por tanto sofrimento, e tenta dizer algo, com os olhos perdidos entre raiva, dor e libertação. Então ele murmura a última palavra antes de morrer. Castiguem os malvados. É como se aquilo fosse o fechamento trágico de uma vida moldada pelo medo. Billy cai, a barba falsa escorrega pelo rosto e a neve ao redor dele fica tingida de vermelho. E enquanto a câmera se afasta, o filme dá aquela piscada final para os fãs do gênero. O pequeno Rick observa tudo, olhos abertos, fixos, absorvendo a cena exatamente como Billy absorveu o trauma anos atrás. Um ciclo prestes a recomeçar. Robert Brian Wilson é um daqueles rostos marcados por um único papel que acabou definindo toda a carreira e, ao mesmo tempo, abrindo portas para que ele transitasse por gêneros completamente diferentes ao longo das décadas.
Ele surgiu para o mundo do cinema em 1984, interpretando Billy Chapman em Natal Sangrento, 1984. O jovem traumatizado que, perseguido por lembranças sombrias, castigado por uma infância cruel, acaba assumindo o papel de um Papai Noel vingativo. O filme virou um clássico cult do terror oitentista, e Robert carregou essa aura de horror para sempre. Anos depois, ele retornaria ao universo da franquia em Natal Sangrento 5, O Horror na Loja de Brinquedos, 1991. Não como protagonista, mas fazendo parte daquele tom bizarro e futurista que misturava terror e ficção científica, bem no estilo exagerado da época. Mas a carreira de Robert não ficou presa ao terror. Em 1990, ele apareceu no western televisivo Gunsmoke, O Último Apache, 1990, vivendo outra faceta do herói americano, em meio a conflitos no Velho Oeste, mostrando que seu talento não se limitava a gritos e machadinhas. Décadas depois, ele surpreenderia ainda mais ao entrar para o mundo das comédias natalinas leves, como Meu Marido para o Natal, 2016, um romance açucarado que mistura encontros improváveis e clima festivo. E em O Cara Errado, 2017, ele retornaria às sombras, agora num suspense mais moderno, sob consequências, paranoia e escolhas erradas, uma volta discreta, mas interessante, ao território do perigo e da tensão psicológica. Já Lilian Chauvin tem uma história completamente diferente e muito mais extensa. Atriz francesa-americana, ela construiu uma carreira sólida e multifacetada, aparecendo em todo tipo de produção desde os anos 50. No terror, ela se destacou como aquela presença marcante e enigmática em Pompigneard, O Retorno, 1994, entrando de cabeça no universo das criaturas vingativas das maldições rurais. Mas sua jornada no terror começou bem antes, com O Clima Obscuro de Balada para Satã, 1971, onde mistério e ocultismo andavam lado a lado. Nos anos 70, Lilian já demonstrava sua versatilidade em produções maiores, como O Outro Lado da Meia-Noite, 1977. Um thriller romântico cheio de intrigas, traições e paixões perigosas, baseado no best-seller de Sidney Sheldon. E em A Recruta Benjamin, 1980, ela entrou no território da comédia militar, acompanhando Goldie Hawn na transformação de uma jovem ingênua em uma soldado improvável, um verdadeiro clássico da época. Mas a carreira dela vai ainda mais longe. Em O Navio Condenado, 1959, Lilian fez parte de uma aventura sombria em alto mar, cheia de tensão e segredos, típica dos thrillers náuticos da época. Ela também apareceu no thriller policial Fúria em Los Angeles, 1990, mergulhando no submundo da violência urbana. E em Zebra, O Enigma, 1989, voltou ao suspense de teor sobrenatural, misturando terror e investigação. Para completar, lá no início da carreira, participou da comédia dramática Quando a Esposa Peça, 1959, mostrando que seu talento podia atravessar qualquer gênero com naturalidade. Enquanto Robert Brian Wilson se tornou um símbolo cult do terror natalino dos anos 80, Lilian Chauvin construiu uma trajetória longa e respeitável, navegando entre monstros, dramas, aventuras, comédias. Dois atores completamente diferentes, mas que, de suas maneiras únicas, deixaram marcas profundas no cinema de gênero, dos slashers às histórias de criaturas, do faroeste ao romance, provando que a memória do cinema se faz justamente dessas carreiras diversas e surpreendentes. Se existe um nome que praticamente define o espírito dos filmes B dos anos 80, esse nome é Linnea Quigley. Ela se tornou a rainha absoluta dos filmes de terror cult, sempre trazendo aquele equilíbrio perfeito entre carisma, irreverência e um toque de ousadia que marcou toda a sua carreira. Seu grande salto aconteceu com A Volta dos Mortos-Vivos, 1985. Aquele clássico que mistura terror com humor ácido e punk rock, onde Linnea interpreta Trash, uma das personagens mais icônicas do cinema de zumbis, responsável por uma das cenas mais famosas do gênero. Depois disso, ela praticamente se tornou presença obrigatória nas produções de horror oitentistas. Em A Noite dos Demônios, 1988, Linnea volta com tudo, dessa vez encarnando uma das vítimas de uma noite infernal em uma casa assombrada, misturando humor, efeitos práticos grotescos e aquele clima de Halloween que só os anos 80 sabiam entregar.
No mesmo ano, ela estrelou a insana comédia gore Hollywood Chainsaw Walkers, 1988, um filme que já entrega tudo no título: motosserras, exagero e muito sangue falso, e Linnea brilha justamente porque abraça o absurdo sem medo. Entre um demônio e uma motosserra, ela também participou de Irmãs do Pesadelo, 1987. Uma comédia de terror cheia de elementos sobrenaturais e aquela estética VHS deliciosa. E não parou por aí. Loucademia de Polícia Feminina, 1989, trouxe Linnea numa comédia policial totalmente fora da curva, jogando ela no meio de trapalhadas, tiroteios e humor escrachado. Voltando no tempo, antes de se tornar musa do horror, ela já dava seus primeiros passos no slasher Dia de Formatura, 1981. Um terror de mistério sobre um assassino que ataca estudantes às vésperas da graduação. Depois, embarcaria em produções cada vez mais diferentes, como Garotas do Outro Mundo, 1993. Uma ficção científica cômica cheia de extraterrestres e caos colorido, e até Psicopata do Texas, 1975. Um filme de ação sujo e violento bem no espírito Grindhouse. Linnea ainda fez ponta em grandes franquias, como É a Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, 1988. Onde aparece em um dos momentos mais simbólicos e assustadores da sequência. E também explorou vampiros em O Quarto Escuro, 1984. Jogou-se na aventura em Um Tesouro da Deusa Lua, 1987. E voltou ao humor sangrento com Inocente Mordida, 1992. Mostrando que seu talento realmente flutua entre todos os cantos do cinema de gênero. No fim, Linnea Quigley não foi só uma atriz, ela virou um símbolo, a verdadeira scream queen punk dos anos 80. Do outro lado, temos Charles Lee Jr., um nome menos lembrado pelo grande público, mas essencial nos bastidores da televisão americana, principalmente entre os anos 70 e 90. Ele era produtor, e sua carreira é um reflexo da TV daquela época, versátil, rápida, cheia de gêneros diferentes, sempre buscando histórias fortes para colocar no ar. Antes de se envolver com o terror, ele já tinha comandado dramas aventuras como O Homem da Montanha, 1974, um faroeste cheio de paisagens grandiosas que acompanhavam um homem vivendo isolado nas montanhas, quase como uma lenda americana em carne e osso. Cellier também produziu o drama histórico Conspiração contra Lincoln, 1977, que mergulha nas intrigas e conflitos que cercaram o assassinato de Abraham Lincoln, mostrando seu interesse por narrativas baseadas em fatos reais. Nos anos 80, ele se aventurou pela ação urbana com Os Aniquiladores, 1985, um filme policial pesado sobre veteranos que decidem limpar as ruas dominadas por gangues, bem naquele estilo explosivo que a década amava. E não podemos esquecer Curtição na Neve, 1985. Uma comédia leve e descompromissada, com aquela vibe de férias, paquera e confusões em clima gelado. Mas seu lado mais sombrio aparece em Vingança na Casa de Usher, 1982, inspirado no universo de Edgar Allan Poe, onde ele explora o terror sobrenatural e a decadência de uma família amaldiçoada. Nos anos 90, ele alternou entre gêneros como Quem Muda de Canal. Produziu a ficção científica A Super Máquina 2000, 1991. Uma espécie de nova geração de Knight Rider, e o faroeste divertido As Mil Armas de Hollister, 1991, que mistura humor com tiroteios no Velho Oeste. Linnea Quigley brilhou na frente das câmeras, enquanto Charles Cellier construiu mundos atrás delas. São trajetórias completamente diferentes, mas se cruzam no mesmo universo, o cinema e a TV de gênero, onde monstros, assassinos, cowboys e conspiradores convivem naquele espaço bagunçado fascinante que moldou a cultura pop dos anos 70, 80 e 90.